Parte 15. A pressão das profundezas. O decreto de traição não mudou os planos de Hajime, apenas acelerou-os e removeu quaisquer escrúpulos remanescentes sobre métodos. A cidade portuária agora era uma armadilha prestes a se fechar. Eles precisavam sumir. E o próximo labirinto em seu mapa mental, segundo o conhecimento herdado dos arquimagos, estava localizado no lugar mais inacessível de todos, as fossas abissais do Mar de Sussurros, a leste. Construir um barco seria lento e visível. Um veículo terrestre, inútil. Hajime precisava de algo que cruzasse o oceano rápido, fosse defensivo, e os levasse direto ao destino, sob as ondas se necessário. Precisamos de um submarino, ele anunciou na cabana de Renia, enquanto do lado de fora o burbúrio da cidade carregava agora sussurros de caçadores de recompensas. Um sub, o quê? Shea perguntou, inclinando a cabeça. Um navio que viaja sob a água, Yu explicou, seus olhos brilhando com compreensão. Brilhante. Inacessível para a maioria dos perseguidores. Renia, a sereia, ficou pálida. As profundezas são traiçoeiras. Pressões que esmagam ossos, criaturas antigas que nunca virão à luz, e as correntes de mana abissais. Elas podem despedaçar uma mente não preparada. Tudo são apenas variáveis a serem controladas, Hajime retorceu, sua mente já trabalhando. A magia de transmutação de energia recém-adquirida era a chave. Ele poderia converter a pressão esmagadora em energia para os escudos, o movimento da água em propulsão. Ele escolheu uma caverna escondida em um penhasco à beira-mar, longe de olhos curiosos. Lá, ele trabalhou. Não foi como criar os Schneider ou SUV. Esta foi uma obra-prima de engenharia e magia integradas. Primeiro, o casco. Não de metal comum, mas de adamantita abissal, uma liga que ele criou fundindo a adamantita com fragmentos do núcleo do vulcão e endurecendo-a com magia gravitacional em camadas microscópicas. Era negra como a meia-noite do abismo e mais forte que qualquer material conhecido na superfície. A forma era de um tubarão-martelo estilizado, aerodinâmico e ameaçador. A proa abrigava o olho do abismo, um enorme cristal de visão criado a partir de lentes de água comprimida em magia de percepção, permitindo visão perfeita em qualquer profundidade e escuridão. A propulsão não era com hélices, mas com propulsores de conversão de densidade. Eles engoliam água à frente, transmutavam-na momentaneamente em um estado de energia pura para passar pelo mecanismo, e a expelem atrás com força explosiva, quase silenciosamente. Dentro, o espaço foi otimizado com magia espacial, tornando-o muito mais espaçoso do que parecia por fora. Havia baias de descanso, uma pequena oficina de transmutação, um jardim de algas purificadoras de ar e água, e uma cabine de comando com painéis de controle de cristal que respondiam ao toque e à vontade de Hajime. Ele o nomeou Abissal. O conquistador das profundezas. Mil ficou encantada. Um peixe de metal. Papai fez um peixe gigante. Renia, embora temerosa, ficou impressionada com a engenhosidade. A partida foi às escondidas, sob o manto e de uma névoa que Hajime conjurou. O abissal deslizou para dentro da água sem um splash, sua forma negra desaparecendo nas ondas escuras. Para os perseguidores em terra, eles simplesmente evaporaram. A descida jornada pelas camadas do oceano foi uma experiência surreal. Através do olho do abismo, eles viram a vida marinha em toda a sua glória e estranheza. Cardumes de peixes bioluminescentes, como constelações vivas. Medusas gigantes e translúcidas. Mil ficava com o nariz colado no cristal, encantada, apontando para tudo. Renia, inicialmente tensa, começou a sussurrar os nomes das criaturas, um vislumbre de seu conhecimento sereia. Mas quanto mais fundo iam, mais escuro e hostil ficava. A luz do sol desaparecia. A pressão, mesmo com os escudos do abissal, criava um rangido constante baixo no casco. Criaturas diferentes apareceram, coisas com dentes como punhais e olhos cegos, atraídas pelo calor e mana do veículo. Então, eles encontraram a corrente de mana abissal. Não era uma corrente de água, mas um rio visível de energia mágica azul profunda que serpenteava pelas escuridões, distorcendo a percepção.
Quando o abissal a cruzou, todos a bordo, exceto Hajime, cuja mente era uma fortaleza, e Mil, que parecia imune, talvez por seu sangue sereia, foram atingidos. Yui viu flashes de seu selamento, dos rostos sorridentes de seus traidores. Shea teve visões de sua família sendo massacrada. Kaoru reviu a queda de Hajime em câmera lenta. Tio sentiu as correntes que a forçavam a servir. Shizuko viu sua espada quebrada e o sorriso triunfante de um demônio. Remiya chorou, agarrando Mil, revivendo o sequestro. Foi Hajime quem os ancorou. Com um comando áspero e uma liberação controlada de sua aura de conquistador, uma pressão mental tão sólida quanto a do oceano, ele quebrou as ilusões. É só magia. Ignorem. Eles passaram pela corrente, abalados, mas intactos. O portão do abismo ou labirinto não era uma construção. Era uma fenda na crosta terrestre, uma cicatriz que sangrava mana pura e antiga no fundo do mar. A entrada era um vórtex de água e energia, girando lentamente como um redemoinho cósmico. Placas de pedra antigas, cobertas de corais e runas brilhantes, flutuavam em torno dela em uma órbita lenta. O abissal não podia entrar. A energia desestabilizaria seus sistemas. Precisamos ir a pé, Hajime declarou. Ele transmutou escafandros de adaptação abissal para todos, não trajes volumosos, mas membranas finas e respiráveis que se colavam à pele, extraindo o ar da água e resistindo à pressão. Para Mil, ele criou uma bolha protetora reforçada. A saída do submarino foi como entrar em outro mundo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração nos escafandros e pelo pulso baixo da fenda. A água era fria, mas cristalina, iluminada pela luz azul fantasmagórica das runas. Nadando em direção ao vórtex, sentiram a atração. Não era física, mas espiritual. O labirinto os chamava, testava sua resolução. A água ao redor do vórtex era viscosa, como mel, dificultando cada movimento. E então, as sentinelas apareceram. Não eram monstros de carne e osso, mas espectros do mar. Formas humanoides feitas de água compactada em memórias afogadas, com olhos vazios e armas de coral aguçado. Eles emergiram das sombras das placas flutuantes, em silêncio, e atacaram. A batalha subaquática foi um balé desacelerado e mortal. Os movimentos eram pesados. Golpes de espada de Shizuko cortavam a água com dificuldade. Os feitiços de fogo de Tio eram inúteis. Ela teve que usar magia de força bruta e suas garras. Shea usava seu martelo como um ariete, criando ondas de choque subaquáticas. Yui canalizava mana em raios de força pura que perfuravam os espectros. Kaori descobriu um novo uso para sua magia: purificação. Seus feitiços, quando canalizados através da água, dissolviam os espectros como sal em água, libertando as memórias presas com um suspiro final. Hajime, no entanto, era o predador mais eficiente. Ele não lutava contra a água, usava-a. Com a magia de transmutação de energia, ele transformava a energia cinética dos ataques inimigos em calor que explodia dentro deles, ou solidificava a água ao redor deles em prisões de gelo instantâneas que depois esmagava. Seu Pili Bunker, adaptado, disparava dardos de adamantita que viajavam em linhas retas perfeitas através do meio denso. Lentamente, lutando a cada braçada, eles chegaram ao coração do vórtex. A atração tornou-se avassaladora. Era como se o próprio oceano os empurrasse para dentro. Preparados? Hajime perguntou, sua voz transmitida magicamente para todos. Com um acordo coletivo, eles se entregaram ao fluxo. O vórtex os engoliu. Houve uma sensação de queda livre através de um túnel de luz azul rodopiante, de pressão em seus corpos e mentes, e então, eles pousaram em algo sólido. A água desapareceu. O ar era fresco, mas pesado, cheio do cheiro de sal antigo e pedra molhada. Estavam em uma câmara circular, com paredes de um material azul escuro e brilhante como madrepérola negra. Runas pulsavam nas paredes, iluminando a sala. À sua frente, uma porta colossal feita do que parecia ser o casco de um navio antigo petrificado, decorado com relevos de monstros marinhos e heróis afundados. Eles haviam chegado ao grande labirinto do abismo oceânico.
Mas ao invés de um corredor ou uma caverna, a câmara em que estavam já apresentava um desafio. 3 portões arqueados levando a túneis diferentes, cada um emitindo uma assinatura distinta, uma de canto hipnótico, outra de frio penetrante, e a terceira de silêncio absoluto. E pior, as paredes de madrepérola começaram a se mexer. Formas se destacaram delas, guardiões de nácar, humanoides com armaduras feitas do próprio material do labirinto, suas espadas feitas de dentes de tubarão fossilizados. Eles não diziam uma palavra. Apenas se posicionaram, bloqueando os 3 portões. Eles não tinham tempo para descansar. O labirinto, desde o primeiro passo, exigiria tudo deles. A Jimmy olhou para seus companheiros, vendo a exaustão, mas também a determinação endurecida nas profundezas. Escolhemos um túnel, ele disse, sua voz ecoando na câmara úmida. E matamos tudo o que estiver no caminho. O Abissal, seu magnífico submarino, estava ancorado acima, guardando sua retirada. Mas aqui, nas entranhas do mundo, eles estavam por conta própria. A pressão não era mais apenas da água. Era o peso de um legado a ser conquistado, ou afundar para sempre.